Capítulo 898, Imparável tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim. Estepes do Abate Sangrento. Torre Nuvem Celestial Divisora de Céus. Havia um total de 12 cidades principais nas estepes do Abate Sangrento. A Torre Celestial Divisora de Céus estava localizada no centro da cidade Nuvem Celestial. A cidade Nuvem Celestial era a cidade principal, mais formidável dentro das estepes do Abate Sangrento. Duanmukun tinha vindo da Torre Nuvem Celestial Divisora de Céus. Desde os tempos antigos, a Torre Nuvem Celestial Divisora de Céus produziu os melhores talentos e também os talentos mais fortes. A Torre Nuvem Celestial Divisora de Céus tinha um total de 16 lordes superiores, enquanto a Torre Polaris Divisora de Céus tinha apenas 12. E em termos de mestre da torre, o mestre da Torre Nuvem Celestial Divisora de Céus era muito mais formidável do que o mestre da Torre Polaris Divisora de Céus. Claro, para o atual Li Ming, tudo isso não passava de nuvens flutuantes. Li Ming chegou aos portões da Torre Nuvem Celestial Divisora de Céus. A Torre Nuvem Celestial Divisora de Céus tinha mais de 10.000 pés de altura e estava situada no topo de um precipício de 60.000 pés, elevando a altura total para mais de 70.000 pés e pairando dentro do caos celeste primordial. Foi por isso era chamado Torre Divisora de Céus. Os portões da frente da Torre Nuvem Celestial Divisora de Céus tinham mais de 200 pés de altura, fundidos em uma estrutura de cobre maciça com inúmeras saliências. Ao todo, esses portões provavelmente pesavam de 80 a 90 mil jins. Os portões da Torre Nuvem Celestial Divisora de Céus eram guardados por 2 guardas demônios gigantes. Cada um deles era preenchido com uma vitalidade robusta, e sua figura e forma era forte como um dragão poderoso. Seus cultivos estavam pelo menos no nível general demônio, e cada um deles tinha pelo menos 10 pés de altura e usavam uma armadura tesouro preta. Eles emitiam uma pressão inexplicável, fazendo com que aqueles com uma aura mais fraca perdessem toda a coragem para passar pelos portões. Pare e mostre o seu símbolo do abate sangrento. 2 guardas demônios gigantes segurando suas alabardas de guerra as cruzaram na frente de Li Ming, bloqueando seu caminho. O símbolo do abate sangrento era um símbolo para entrar nas estepes do abate sangrento. Li Ming já havia conseguido um, e o símbolo acabou se fundindo em seu corpo, formando a fonte de energia infernal e servindo de base para matar outros a acumularem sua energia infernal. Agora Li Ming já havia se tornado um demônio celestial de 12 asas. Normalmente, ele o mantinha dentro de seu corpo e o manifestaria na forma do campo da força da intenção marcial do demônio celestial, Deus da Morte. Se Li Ming não convocasse o demônio celestial de 12 asas, ele permaneceria indetectável. Assim, essas 2 guardas demônios gigantes não reconheceram que Li Ming uma vez foi um desafiante do julgamento. Abra caminho. Os passos de Li Ming não pararam. Enquanto caminhava para frente, um campo de força invisível se espalhou para fora dele. Os 2 guardas foram suprimidas por esse campo de força, fazendo-as ofegar por ar como se todo o ar houvesse desaparecido. Antes que eles pudessem reagir, Li Ming passou por eles, prestes a abrir os portões que levavam à torre. Você é ousado. Quando o capitão da guarda apenas gritou estas palavras, ele imediatamente calou-se enquanto seus olhos ficavam tão redondos quanto os enormes sinos de cobre. A descrença começou a obscurecer seu rosto. Naquele momento, os pesados portões de 80 ou 90 mil jin, aqueles enormes portões de cobre que precisavam de dezenas de pessoas para serem abertos, foram na verdade abertos como uma única mão. Quando as engrenagens dos portões de bronze foram empurradas à força, elas começaram a emitir sons altos de kkk, como se não pudessem suportar a pressão. Esta cena simplesmente deixou todos atordoados. Quem é ele? Os vários guardas ficaram chocados. Como ele era humano? Ele era simplesmente um dragão em forma humana. Rápido, se apresse e informe o diácono. Esses guardas naturalmente não tinham as qualificações para falar diretamente com os lordes superiores. Eles tiveram que transmitir uma mensagem através de várias camadas de autoridade primeiro. Mas no momento em que as notícias foram enviadas, Li Ming já havia alcançado a matriz de transmissão que conectava o primeiro andar da Torre Divisora de Céus ao segundo andar.
Bang! Uma energia aterrorizante explodiu para cima e a formação de matriz protetora que circulava a matriz de transmissão foi diretamente destruída em pedaços. Li Ming estava na matriz de transmissão e a ativou com força bruta. Quanto ao diácono que administrava a formação de matriz protetora, ele estava assustado sem saber o que fazer. O diácono sentiu que Li Ming parecia familiar, mas ele simplesmente não conseguia se lembrar de onde o viu antes. De fato, há 5 anos, o mestre das estepes havia emitido um mandado de prisão para Li Ming pelas estepes do abate sangrento. Mas antes mesmo de passar metade de 1 ano, o mestre dos estepes pôde confirmar que Li Ming já tinha saído das estepes do abate sangrento, assim a zona de captura havia mudado para o continente do demônio sagrado. Nas estepes do abate sangrento, o mandado de prisão se desvaneceu lentamente. Sempre houve um grande número de indivíduos que saíram e entraram nas estepes de abate sangrento. De fato, a maioria das pessoas nas torres divisoras de céus das estepes de abate sangrento nos últimos 5 anos, eles simplesmente não reconheceram Li Ming. Mesmo que este diácono tenha visto o mandado de prisão de Li Ming, nestes últimos 5 anos, Li Ming já havia passado pela destruição da vida 3 vezes e reformado seu corpo espiritual. Seus olhos se tornaram perfeitos, sua aura era mais rápida e mais afiada, e ele agora era um belo rapaz com aparência de jade, etéreo e sobrenatural. Era simplesmente impossível para os outros reconhecê-lo por um tempo. Além disso, eles nunca imaginaram que Li Ming realmente teria a ousadia de retornar às estepes de abate sangrento para criar problemas. Quando o diácono daquele andar relatou a notícia, Li Ming já havia alcançado a matriz de transmissão do 2º andar. Você realmente se atreve a causar problemas na torre divisora de céus? Você realmente não sabe escrever a palavra morte. O diácono responsável pela matriz de transmissão do 2º andar era um demônio gigante. O diácono agarrou um grande machado, seu corpo inteiro duro e escuro como granito. Seu rosto era cruel e bárbaro. O diácono não conseguiu ver exatamente qual era o cultivo de Li Ming. Sua compreensão do sistema de cultivo dos humanos era limitada para começar, e quando isso foi adicionado com o quão alto era o cultivo de Li Ming e sua aura contida, era impossível para ele enxergar através dele. Como você ousa? Você é surdo ou algo assim? O diácono demônio gigante queimou de raiva quando ele cortou com seu machado. No entanto, houve de repente um toque explosivo que encheu o ar. Sem Li Ming mover a mão, o diácono demônio gigante foi enviado voando para trás como uma pipa quebrada. Todos os seus órgãos internos se romperam quando ele vomitou sangue no ar antes de se chocar contra uma parede a centenas de pés de distância. Seu machado, sua armadura e todos os seus meridianos foram despedaçados. Não se sabia se ele ainda estava vivo. Todo mundo assistindo ficou perplexo com essa cena, fazendo com que eles congelassem no lugar. Aquele diácono demônio gigante era um rei demônio de uma estrela, o equivalente a uma potência humana do nível inicial do reino núcleo rotativo, e até um pouco mais forte que isso. E ainda assim, tal rei demônio foi na verdade instantaneamente afastado sem que a outra parte sequer movesse um dedo. Apenas que tipo de poder era esse? Uma potência da destruição da vida. Ele poderia ser uma potência humana da destruição da vida. Fora essa não deve haver nenhuma razão pela qual não possamos ver através de seu cultivo. Um guarda Golias disse com crescente pânico em sua voz. Isso é impossível. Todas as potências da destruição da vida que entram nas estepes de abate sangrento encontrarão a maldição mística aqui e morrerão uma morte miserável. Quem não valorizaria a própria vida e realmente viria aqui? Um diácono de Abrete entrou na conversa. Sim, ele deve ter um cultivo no nível avançado do reino núcleo rotativo com a força igual à mais fraca das potências da destruição da vida. Sem dizer que ele não está na destruição da vida, mesmo que uma verdadeira potência da destruição da vida viesse para cá, eles ainda morreriam pela violação de causar problemas. Nossa torre divisora de céus possui os mais fortes lordes superiores das 12 torres divisoras de céus. Os lordes superiores do mais alto escalão podem competir com uma potência humana na destruição da vida. Para este sujeito vir aqui, até mesmo os dragões devem se esconder e os tigres devem permanecer abaixados.
Além disso, nosso mestre da torre nuvem celestial divisora de céu é a mais forte existência entre todos os 12 mestres da torre divisora de céus. Ele é inferior apenas ao próprio mestre das estepes. Vamos segui-lo primeiro e esperar que os lordes superiores cheguem e o matem. Caso contrário, seremos executados por estarmos abandonando nossos deveres. Depois de ver o que aconteceu com o diácono demônio gigante, os outros guardas e diáconos não ousaram fazer nada contra Li Ming. Isso seria o mesmo que suicídio. E como eles esperavam, os lordes superiores da torre nuvem celestial divisora de céus logo apareceram. E uma vez que eles aparecessem, havia 5 ao mesmo tempo. O que os liderava era o Lorde Superior classificado em segundo na torre nuvem celestial divisora de céus. Quanto ao Lorde Superior classificado em primeiro, embora de fato tenha recebido a notícia, ele achou que os 5 Lordes Superiores já eram mais do que suficiente para lidar com a situação, por isso era desnecessário que ele fizesse alguma coisa. Para todos os lordes superiores aparecerem só porque uma única potência humana estava causando uma bagunça era simplesmente fazer muito barulho por nada. Seria até um assunto muito vergonhoso, uma vez que os outros soubessem disso. Os lordes superiores chegaram. Ah, esse garoto já está morto. Vamos aproveitar a boa diversão que vai ter. Os guardas e diáconos correram para cercar e contornar a área. Cada um deles brandiu suas armas e tomou posição para se certificar de que Li Ming não seria capaz de escapar. Com os lordes superiores apoiando-os, eles não estavam com medo. Quem é você? Que imprudente! O lorde superior classificado em segundo da torre nuvem celestial divisora de céu tinha uma visão muito melhor do que esses guardas e diáconos. Ao ver Li Ming, ele pôde ver que sua força era incrivelmente profunda. Caso contrário, ele já teria matado Li Ming aqui com um único tapa, porque ele ainda estaria desperdiçando seu tempo falando bobagem. Quando seus olhos pararam nos olhos de Li Ming, ele ficou alarmado por um momento, mas não conseguiu identificar por quê. Embora muitos lordes superiores tivessem participado da expedição ao abismo do demônio eterno, a maioria deles havia sido morta por Li Ming. Nenhum desses 5 lordes superiores tinha visto o rosto de Li Ming antes. Estou aqui para entrar no caminho do imperador. Saia do meu caminho. O quê? Entrar no caminho do imperador? Os 5 lordes superiores ficaram atônitos quando ouviram isso e então imediatamente começaram a rir. Isso era como um mendigo que, de repente, exigiu entrar no palácio real, dizendo ao imperador que queriam realizar uma caça ao tesouro nos cofres do tesouro imperial. Que ridículo! Quem você pensa que é? O caminho do imperador é o reino místico de nível mais alto das minhas estepes de abate sangrento. Você acha que pode entrar só porque quer? Deixando de lado de que você é um ninguém, mas mesmo se você abatesse seu caminho até torre nuvem celestial divisora de céu e se tornasse um dos demônios celestiais de 7 estrelas, com seu status de ser humano você ainda pode desistir de qualquer esperança de entrar no caminho do imperador. Segundo irmão, porque você está perdendo tempo falando com ele. Este tipo de pessoa obviamente veio aqui para morrer. Ah, ele é de fato um idiota. Se você quiser entrar no caminho do imperador, deixe-me guiá-lo para o caminho certo. Tudo que você precisa fazer é liberar seu mar espiritual e permitir que eu plante um selo de escravidão dentro de você. Talvez então eu permita que você entre. Os 5 lordes superiores provocaram irresponsavelmente Li Ming. Li Ming apenas zombou e disse: o caminho do imperador é uma ruína antiga deixada para trás de 100.000 anos atrás para as futuras gerações. Desde quando ele pertence a você? Nada de bom pode vir de falar com um tolo. Essa pessoa não é simples. Vamos usar nossa energia infernal e matá-lo com tudo o que temos. Certo. Os 5 lordes gritaram juntos. Atrás deles, fantasmas de demônios celestiais começaram a se formar no ar. Estes eram os únicos demônios celestiais de 10 asas. Com as regras das estepes de abate sangrento, alguém poderia se tornar um lorde superior assim que se tornasse um demônio celestial de 10 asas. Mas, um lorde superior não poderia formar uma tatuagem do demônio celestial de 12 asas no meio da arena, ou então uma porção de sua energia infernal seria dispersa à força.
A verdade era que, mesmo sem essa regra, era quase impossível ir de um demônio celestial de 10 asas a um demônio celestial de 12 asas. Isso porque, para completar essa etapa final, era preciso abater um grande número de lordes superiores e absorver sua energia infernal. Onde haveria tantos lordes superiores que livremente que permitissem serem mortos? Vai! Os 5 lordes superiores de repente dispararam e os fantasmas do demônio celestial atrás deles também seguiram o exemplo. Todos os tipos de ataques poderosos choveram em Li Ming, envolvendo completamente. Mas Li Ming nem se moveu. Quando os 5 fantasmas de demônios celestiais de 10 asas saíram correndo, outro fantasma de demônio celestial se formou atrás de Li Ming. Este fantasma de demônio celestial era várias vezes maior do que o fantasma de demônios celestiais de 10 asas dos lordes superiores. Quando as 2 fileiras de asas de sangue carmesim se espalharam lentamente, podia-se contar que havia 12 asas. Este era um demônio celestial de 12 asas. O demônio celestial de 12 asas era a verdadeira forma do campo da força Deus da Morte. Depois que o fantasma do demônio celestial se formou, uma energia infernal aterrorizante rompeu para fora, inundando como um tsunami sangrento que atingiu os céus. O quê? Um demônio celestial de 12 asas. Como isso é possível? Os 5 lordes superiores emitiram gritos de dor e miséria. Nesse momento, eles sentiram os fantasmas do demônio celestial atrás deles sendo violentamente arrancados por uma força imensa. Era como se alguém tivesse cortado as costas e estivesse tirando suas espinhas. A dor era insuportável, excruciante. Minha tatuagem do demônio celestial. Minha energia infernal, não. Gritos lamentosos de horror e desespero encheram o ar. O fantasma do demônio celestial atrás de Li Ming subitamente varreu suas 12 asas, formando um vórtice carmesim. Os 5 fantasmas de demônio celestial de 10 asas foram completamente sugados por este vórtice carmesim e esmagados pela tremenda força interna, transformando-se na mais pura energia infernal que foi absorvida pelo demônio celestial de 12 asas. Puf! Os 5 lordes superiores todos vomitaram bocados de sangue quando foram mandados para trás. Eles bateram no chão pesadamente, todos os seus órgãos e meridianos foram despedaçados. Do começo ao fim, Li Ming não havia movido um único dedo.